Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Essa não é a minha voz. A minha voz é um pouco melhor do que essa. Mas estamos aí passando por uma gripe, essa mudança de tempo, né? E afetou um pouco a garganta. E temos tentado cumprir os compromissos de agenda, indo às igrejas, instrumentalizando as igrejas, os irmãos em Cristo, na área da evangelização e do discipulado. Amém? Essa é a 4ª vez que eu estou aqui nessa igreja. A primeira vez era ainda, não tinha essa, era uma tenda, né? Capela de madeira. Foi quando nós estávamos no navio Logos Hope. Isso foi em 2019, 2018, 2019. É isso aí, né, Mateus? Então, aí depois, agora mais recentemente, estivemos aqui ministrando. Depois, na terceira vez, estivemos aqui falando sobre o trilha de alcance. E agora, nós vamos compartilhar um projeto da Every Home, Toda a Casa para Cristo, chamado Ame o Seu Vizinho. Amém? Quantos aqui têm vizinhos que não são crentes? Se não, a grande maioria, todos, né? Se eles não são crentes, eles estão o quê? Vivos espiritualmente? Não. E a pergunta que devemos fazer nessa noite é por que devemos ganhar nossos vizinhos para Cristo. A segunda pergunta é: como devemos fazer isso? Há instrumentos, há estratégias? Sim, há estratégias. Então, em primeiro lugar, abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. É um texto muito conhecido dos irmãos, que traz uma afirmação. Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou afastados estão da glória de Deus, ou não alcançam o padrão de Deus. Então essa é a primeira razão que devemos ganhar nossos vizinhos para Cristo. Aliás, meus irmãos, o grande problema da humanidade é o pecado. E a consequência do pecado é o quê? A morte eterna. Vamos lá agora para Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, Efésios 2, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos em tempos passados, na concupiscência da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Mas, esse mas faz toda a diferença. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou conjuntamente e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para que nas eras vindouras mostrar as incomparáveis riquezas de sua graça, por sua bondade para conosco, por meio de Jesus Cristo, pois pela graça sois salvos mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de suas mãos, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Meus irmãos, esse texto que nós lemos revela muitas coisas. Primeiro, o ser humano sem Jesus, ele não está apenas espiritualmente ferido, ele está espiritualmente morto. Quando estávamos sem Jesus, aos olhos de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus nos vivificou. Deus foi misericordioso, a graça nos alcançou. E certamente Deus deseja alcançar os seus vizinhos. Amém? Você se dá bem com seus vizinhos? Seus vizinhos são gente boa? Mais ou menos. Eu passei aqui em algumas ruas e eu vi aquilo que é muito característico em cidades litorâneas. Em cidades onde se tem um aspecto de turismo, onde as pessoas vão no final de semana e acabam ficando o final de semana inteiro. E o que acontece? Coloca lá uma carne para assar e coloca o som alto. E eu fiquei pensando assim, já pensou morando num lugar assim, aonde o vizinho coloca o som alto? Mas não é só nas cidades litorâneas. Lá na capital e também no interior, em qualquer lugar, se tem essa questão. E aí você pensa assim, eu vou colocar em prática o ame seu vizinho, porque aí meu vizinho se converte e deixa de tocar essa música alta. Não é só a música alta muitas vezes, é a qualidade da música, é a letra da música. Músicas que têm até palavrões, e se repete várias vezes, e aquilo lá é um chiclete. Sabe aquela música chiclete? Que fica, né? E aí você fica com a mente com essa letra, e sem querer, você pode até, em alguma ocasião, de forma inconsciente, cantar ou pensar nas letras. Aí você pensa assim, bom, eu vou fazer esse projeto Ame Seu Vizinho. Então eu vou investir na oração, e nós vamos falar como que isso vai acontecer. Vamos instrumentalizar os irmãos para isso. E aí o que acontece? Imagine só, depois de algum tempo, o seu vizinho se converte. Amém? Antes ele passava no mercado, comprava uma carne na sexta-feira, colocava na churrasqueira e colocava o som alto naquelas músicas pancadão. Aí ele se converte. E aí ele, na sexta-feira, ou ele passa no mercado, vindo de São Paulo, capital, ou que mora aqui mesmo, compra uma carne, coloca na churrasqueira e liga o som alto no 1000 graus de unção. Sabe aquelas músicas evangélicas que é chiclete também? Que repete 20 vezes a mesma frase. Ai, Senhor, eu pensei que o Senhor ia resolver o meu problema. Meus irmãos, a evangelização é para a glória de Deus. Amém? Missões existe porque a adoração universal ainda não existe. No dia que a adoração universal acontecer, terminou a obra de missões. A existência da obra missionária, da evangelização, é por conta da glória de Deus. Semestre passado eu dei aula sobre a história dos batistas. E é impressionante, irmãos, que a história dos batistas diz uma coisa muito interessante. Que os batistas foram conhecidos na história por duas coisas: amor à palavra de Deus, convicção na palavra de Deus, princípio de regra, princípio de vida, a palavra de Deus. Outra coisa, os batistas
foram conhecidos por serem um povo apaixonado pela obra da evangelização mundial, pela obra de missões. Irmãos, precisamos levar à frente essa tocha. Hoje, poucos crentes evangelizam. Poucos crentes são intencionais. Ah, pastor, como você pode dizer isso? Porque eu tenho ido às igrejas e os pastores têm me falado. Às vezes a igreja até evangeliza. Por exemplo, a PIB de Atibaia. Eles têm um programa de evangelização da igreja muito interessante. O templo serve para adoração no domingo e durante a semana é uma quadra de esportes. Eles tiram as cadeiras, empilham as cadeiras na lateral e tem uma quadra de esportes no qual vários jovens, vários adolescentes em torno ali da cidade, na cidade em torno, eles vêm para a prática de esportes, mas eles sempre ouvem a palavra de Deus. Fantástico isso. Outra ação, por exemplo, eles fornecem o templo da igreja para a formatura das escolas. As escolas muitas vezes não têm um auditório, em vez de alugar, eles recebem gratuitamente o espaço e ainda tem uma bolachinha, um cafezinho, com a seguinte condição: que o pastor da igreja traga uma palavra para os alunos e para os professores. Tem outra igreja que fornece a igreja para velórios. Tem outra igreja que eu sabendo que faz ação e lava os carros da vizinhança da igreja, gratuitamente. Então são algumas ações que a igreja faz, 100%, glória a Deus. Mas, meus irmãos, o que acontece? Que muitas vezes a evangelização individual, a evangelização pessoal é deixada de lado. Muitos pensam assim, não, o pastor é que vai fazer isso. Não, são os missionários que vão fazer isso. Ah, não, vai ser o departamento de evangelismo da igreja que vai fazer isso. Não é essa a vontade de Deus, definitivamente. A vontade de Deus é que toda a igreja seja mobilizada, seja instrumentalizada, para que cada um seja um ganhador de almas, seja um missionário. Também, um ícone batista do passado, ele trouxe uma frase interessante: cada batista é um missionário. Cada batista é um missionário. Por quê, irmãos? Porque todos nós somos chamados. Se nós vemos, por exemplo, a transição da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, acontece de forma resumida da seguinte forma: no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia em determinada pessoa, para determinada obra, durante um determinado tempo. No Novo Testamento, amplifica, democratiza a ação do Espírito Santo. Agora, olha só, não é mais um indivíduo, agora são todos os que creem. Não é apenas para uma obra específica, é para multiplicidade de dons e ministérios da igreja. Não é apenas por durante um determinado tempo, é até a volta de Jesus. Então, meus irmãos, se nós cremos nisso, se nós entendemos que isso é neotestamentário, é do Novo Testamento, é da Bíblia, então nós devemos colocar em prática. E sermos os melhores na comunicação do Evangelho. Além disso, irmãos, é bom notar que por que nós devemos ainda responder na pergunta: por que nós devemos evangelizar os nossos vizinhos? Segunda razão: porque eles estão mortos espiritualmente. Colabora com o texto que nós lemos de Efésios, que o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. Que morte é essa? Morte espiritual. Morte eterna.
Sabe quem mais falou sobre o inferno? Jesus Cristo. Imagine seu parente, seu colega de trabalho, seu amigo de faculdade, seu vizinho, as pessoas que você tem em relacionamento, por conta de não ouvir o Evangelho, vão para o castigo eterno. Imagine essa cena. Muitas vezes nós não sensibilizamos com isso, muitas vezes nós acostumamos a viver e conviver com pessoas mortas. O IML é um instituto médico legal. É um lugar onde existe uma equipe, médicos, enfermeiros, uma equipe especializada para fazer a investigação da por que aconteceu tal morte. Não sei se você já teve a oportunidade de ir nesse ambiente, mas é um ambiente que traz repulsa, que normalmente as pessoas não se sentem bem ao entrar nesse ambiente, porque se deparam com a morte. Existe todo um cenário, existe um mau cheiro, é uma coisa que traz incômodo ao se deparar com uma pessoa morta. Mas é interessante que esses profissionais, eles se acostumaram com aquele ambiente. Eles não sentem mais o cheiro. Eles não sentem mais repulsa, eles não sentem mais incomodação. Eles passam ali horas, se acostumaram com aquele cenário. Meus irmãos, nós não podemos acostumar conviver com pessoas mortas espiritualmente. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós temos o maior problema da humanidade, que é o pecado, a consequência do pecado, que é a morte eterna. De 4 situações, o ser humano só pode passar por 3 delas: nascimento físico, morte física, nascimento espiritual, ou continua morto espiritualmente. Então veja que isso é muito sério, que isso é urgente, que nós não podemos terceirizar, porque se Deus nos colocou em tal lugar, em tal vizinhança, é para cumprirmos uma missão. Se Deus nos deu pessoas para relacionar com a gente, é porque Ele deseja que essas pessoas, através de nós, ouçam do Evangelho e vejam o Evangelho através das nossas vidas. Eu estudei 2 anos com um amigo no ensino médio. E quando me converti, fui para a igreja, fui convertido, fui para a igreja, encontrei esse amigo. E eu perguntei para ele assim: você se converteu esses dias? Sabe o que ele me disse? Ele falou: não, eu nasci aqui nessa igreja. Meu pai é diácono da igreja. Nós estudamos lado a lado, carteira do lado de carteira de escola. Ele nunca me falou de Jesus, sendo crente desde quando nasceu, sendo crente desde o berço. Eu disse para ele assim: você é a pessoa mais egoísta do mundo. Você tinha conhecimento da verdade, e dizendo ser meu amigo, nunca me falou da verdade. Nunca me convidou para ir para a igreja. Se eu dependesse de você, eu iria para o inferno. Você é a pessoa mais malvada que existe. Irmãos, é semelhante à pessoa que tem o conhecimento da cura do câncer. Posso andar?
Imagine que você, por alguma razão, descobrisse a cura do câncer. Sabendo que milhares de pessoas morrem todos os dias por causa dessa doença. E você não falar para as pessoas a respeito da cura. É muito semelhante a isso. Aliás, não falar de Jesus para as pessoas é pior ainda. Porque a pessoa vai continuar morta eternamente. Porque só a esperança quanto a vida. Isso deve nos incomodar profundamente. Então, de fato, nós devemos evangelizar nossos vizinhos. Também, meus irmãos, podemos dizer que devemos alcançar os vizinhos, porque nós somos abençoados para o quê? Para abençoar. Em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, é a chamada de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Em algumas traduções está todas as famílias da terra, todas as etnias, todos os povos. Ou seja, Deus prometeu algumas bênçãos para Abraão. Quais foram as bênçãos que Deus prometeu? Seria paz de várias nações. Quem mais? Farei do seu nome grande. São promessas de bênçãos. Mas, meus irmãos, as promessas de Deus, elas estão atreladas à obediência da palavra. Abraão foi abençoado, se tu uma bênção. Através de você, inaugura agora, através de você, do chamado à redenção da humanidade. Através do quê? De um homem, através de uma família, então todas as famílias da terra seriam abençoadas. Também, meus irmãos, o maior de todos os mandamentos. Perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Ali tentaram pegar Jesus numa questão. Porque os judeus têm 613 mandamentos. Imagine se Jesus escolhesse qualquer um deles, se ele não fosse assertivo na resposta. Iriam questionar Jesus o tempo todo ainda, mais ainda. Aí Jesus foi muito assertivo a dizer, porque o que ele diz resume o decálogo, resume os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Quem é esse próximo? Quem é o seu vizinho? Pessoas que você tem relacionamento. Os seus vizinhos não são só aqueles que estão morando do lado da sua casa, seja do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás, quem mora em apartamento em cima e embaixo. Não. Pessoas que Deus colocou ao seu redor, onde você mora, trabalha, estuda e se diverte. Veja comigo essa pesquisa muito interessante, que nos responde a algo muito importante aí. Todos os veículos de comunicação, e a gente pensa assim, podcast está em último lugar. Vem crescendo, Ministério Infantil, o penúltimo. Isso é o quê? Como que as pessoas, com qual instrumento as pessoas, que instrumento Deus tem usado para trazer essas pessoas para Cristo?
os instrumentos de conversão, os resultados de conversão através desses instrumentos. Resumindo, amigos e parentes são o que tem o maior percentual. Ou seja, os maiores resultados da evangelização, de conversões, acontece no aspecto relacional. Ou seja, é um amigo que ganha um amigo para Cristo, é o vizinho que ganha um vizinho para Cristo, é o colega de trabalho que ganha o colega de trabalho, e assim por diante. Ciclo de influência. Olha só, nesse ciclo de influência, ou nós influenciamos ou somos influenciados. Então, lá no núcleo em vermelho, família, é onde temos maior relacionamento. Familiares e vizinhos. Qual a diferença entre família e familiares? Família é a chamada família nuclear. Pai, mãe, filhos. Familiares é sogro, sogra, até cunhado entra. Tio, tia, primo, etc. Então são os familiares que a gente fala de primeiro grau e segundo grau. E tem aqueles até de terceiro grau que a gente nem conhece, né? Mas está lá na árvore genealógica, né? São o aspecto consanguíneo. Amigos e colegas de trabalho, visitantes da igreja e outros. Mas, meus irmãos, olha só as pesquisas. No Brasil, daqui a pouco tempo, se continuar esse ritmo de crescimento, os evangélicos serão a maioria no país. A maioria religiosa no país serão os evangélicos. Porque é impressionante. Sabe quantas denominações evangélicas tem no país? Você pensa assim, vamos contar. Batista, presbiteriano, metodista, quem mais? Luterano, né? As históricas tradicionais. Aí vem as igrejas do segmento pentecostal, aí aumenta. Aí neopentecostal aumenta mais. Mais de 500 denominações evangélicas. Só de Batista tem várias. Agora mesmo, um trajeto curto da casa do Ronaldo e da Raquel, eu tinha colocado no aplicativo de mobilidade. Coloquei Igreja Batista no Jockey. Aí não, Igreja Batista Vila Jockey. Tranquilo. Foi me dar numa igreja batista bíblica, que fica aqui pertinho. Domingo passado eu fui numa igreja em Santo André. Não, São Bernardo. Aí coloquei Igreja Batista Pauliceia. Aí o aplicativo me deu numa igreja batista renovada. Olhei assim, entrei no estacionamento, e os irmãos ficaram me olhando, ficaram olhando para os irmãos. Cadê o pastor Giliade? Não, aqui não tem pastor Giliade, não. E fui ver no aplicativo, o aplicativo tinha me dado em outra igreja. Irmãos, o fato de ter igrejas em cada esquina não traduz o fato de que não precisamos mais evangelizar as pessoas, pelo contrário. Descobri uma coisa interessante. É necessário evangelizar os evangélicos. Tem muito evangélico que não sabe da salvação.
E isso assim, não é que eu ouvi falar, não é que eu li em algum livro, é porque eu vi isso. Saindo como determinada igreja para evangelizar, no campo, na rua, abordando as pessoas, e quando você aborda uma pessoa que não é crente, tudo bem, espera-se que a pessoa não vai saber responder. Mas aí quando você aborda um evangélico, que diz que é evangélico, e a pergunta que eu sempre faço, se você chegasse aos portais celestiais e Deus lhe perguntasse por que ele deveria deixar você entrar no céu dele, o que você responderia? Tem evangelho dizendo assim: ah, eu sou membro da igreja. Ah, eu sou dizimista. Ah, eu faço isso. Ah, eu não faço aquilo. Ou seja, não sabe o plano da salvação, consequentemente, não tem segurança de salvação. Eu falei, vem cá, olha o que a Bíblia diz. Assim. Poxa, mas ninguém me falou isso. Eu estou há tantos anos na igreja e ninguém me falou disso. Precisamos evangelizar os evangélicos, porque, meus irmãos, é uma situação engraçada, mas que reflete muito a realidade. Me perdoe tomar água a cada instante, porque isso me ajuda a voz, ok? Olha só a situação. Um indivíduo chega numa igreja. Esse indivíduo, ele está alcoolizado. Teor alcoólico que, se passasse longe do bafômetro, já acusaria, não precisava nem fazer, soprar. Mas ele resolve chegar numa igreja. Nesta igreja está acontecendo os batismos. E já colocam esse indivíduo alcoolizado, que não tinha ouvido o evangelho em nenhum momento. Já colocam na fila do batismo, já colocam um avental branco naquele indivíduo. E aí, quando ele chega a sua vez de ser batizado, o pastor pergunta assim: qual é o seu nome? Ele diz: meu nome é fulano de tal. Eu não vou falar o nome porque pode ser que alguém tenha esse nome, então para não correr o risco, fulano de tal. Meu nome é fulano de tal. Aí o pastor diz assim: não, agora seu nome não é mais fulano de tal, seu nome é Eliseu. Tem algum Eliseu aqui? O pastor queria dar um nome bíblico para aquele indivíduo. E o pastor não perguntou nada, se ele cria, se não cria, se foi evangelizado, se não foi, porque para muito líder evangélico, o importante não são as pessoas. O importante não é uma membresia regenerada, é o número de frequentadores. Porque quanto maior número de frequentadores, potencialmente mais dízimos, mais ofertas, mais crescimento, mais império pessoal. Infelizmente, irmãos, é isso que está acontecendo no cenário evangélico do nosso país. E aí esse indivíduo, que agora tem o nome de Eliseu, ele chega em casa, abre a geladeira, tira uma latinha de cerveja, talvez Skol ou Brahma, sei lá, e diz para a latinha: Skol, seu nome agora não é Skol, seu nome agora é Danone. Mudou alguma coisa? Não mudou o indivíduo, não mudou o conteúdo da latinha, apenas pelo trocar de nome. Então tem muita gente que diz assim: eu sou evangélico, mas não houve o quê? Uma transformação. Princípio de igreja batista é ter uma membresia regenerada, ou seja, uma membresia que realmente se converteu a Cristo. Amém? Por que devemos evangelizar os nossos vizinhos, os nossos parentes, o nosso próximo? Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus foi chamado de amigo dos pecadores.
Jesus andava com o pessoal, a turma que Jesus andava, ou a turma que andava com Jesus, não era flor que se cheira. Mas antes de encontrar com Jesus. Depois que se encontraram com Jesus, eles mudaram de vida, eles foram transformados. Os religiosos não estavam vendo esse aspecto. Os religiosos só estavam vendo a questão do fator de contaminação cerimonial. E não de que a ação de Jesus, o ensinamento de Jesus, estava trazendo transformação de pessoas que estavam perdidas para agora pessoas que se tornam filhos de Deus. Então Jesus vai lá e chama Mateus, Levi. Quem era Levi? Cobrador de impostos. Quantos aqui assistiram a cena, o episódio do chamado de Davi, do chamado de Levi, pelaquela série The Chosen? Muito impressionante. O chamado de Maria Madalena. Muito impactante. Porque o The Chosen começa com essa ideia, os que são chamados, e retrata o chamado dos seguidores de Jesus. Em particular, como aconteceu com cada um deles e o contexto que cada um deles vivia. Então, Jesus, ele foi atrás, ele foi em resgate. Ninguém resgata uma pessoa que está afogando se não mergulhar no mar. Ninguém tira da sarjeta se não for lá na sarjeta. E Jesus não teve problema com isso. Jesus foi, e Jesus, então, ele foi chamado de amigo de pecadores. Ele não teve medo de se envolver ou da opinião religiosa da época, e nem da opinião popular. Então, meus irmãos, eu creio que, pelo aquilo que é a condição espiritual dos nossos vizinhos, nossos parentes que não são crentes, nossos amigos, que estão afastados da glória de Deus, estão mortos espiritualmente, e que o exemplo de Jesus nos traz isso, e que o mandamento, o grande mandamento, nos leva a essa ação. A campanha da Junta de Missões Mundiais esse ano foi: no amor do Pai, cumpriremos a missão. É isso? Qual foi a divisa? João 3,16. O texto que todo crente conhece. Porque Deus esse é o resumo do Evangelho. Porque Deus amou. Sabia que você pode fazer uma abordagem simples, mas eficaz, com esse versículo? Vamos pegar aqui um cenário. Está na fila do supermercado. E aí, geralmente as pessoas, elas estão preocupadas com a alta dos alimentos. Está aumentando a cada dia. E aí, quando você observar uma pessoa, você até pode dizer: olha, como está caro as coisas. E a pessoa vai dizer: não, realmente está caro. Olha, o café está caro. O azeite está caro. Tudo está ficando muito caro. O poder de compra está diminuindo, não é verdade? E aí, então, você pode dizer assim: isso é falta de amor. Como assim é falta de amor? Sim, é falta de amor. Corrupção é falta de amor. Egoísmo é falta de amor. Politicagem é falta de amor. Mas Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito. Você está com um colega de trabalho, seu colega de trabalho, de repente, expressa uma certa reclamação por conta do salário. O salário está baixo, a exigência está muito alta. Você pode dizer o quê? É falta de amor. Como assim é falta de amor? Muitas vezes o patrão, por falta de amor, explora o empregado. Ou pode ser o contrário. De repente, você tem uma empresa e você não consegue profissionais que sejam responsáveis. De repente, você está com um amigo que é empresário também. Isso é falta de amor, as pessoas estão pensando em si mesmas. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Você veja, uma abordagem simples e intencional. Agora, irmãos, vamos responder a segunda pergunta. Lembre-se, a primeira pergunta foi: por que que eu devo, indivíduo, evangelizar as pessoas que eu tenho relacionamento? Seja de casa, seja de laço consanguíneo, seja de experiência profissional, seja prestação de serviço, seja ambiente de escola. A segunda pergunta é: como que eu posso fazer isso? Qual instrumento, pastor, temos nessa noite? E aí, com muita segurança, nós vamos apresentar aqui algumas práticas de como alcançar os vizinhos. Primeiro, busque primeiro em oração. Tudo começa com oração. Vocês vão receber no final, aqueles que aceitaram o desafio do quê? De ter uma ação intencional durante 52 semanas. Nós não queremos que seja apenas um evento, apenas uma pregação, apenas um culto. Nós queremos que seja o início de um movimento intencional durante um ano. 52 semanas é um ano. 54, mas estabelecemos 52 semanas. Nessas 52 semanas, você aceitando o desafio, você vai receber o material e você vai receber a cada semana dicas de como ganhar os vizinhos para Cristo, de como ganhar os parentes para Cristo, de como ganhar os amigos para Cristo. 52 semanas. A cada semana você vai receber uma devocional, uma só. Pedidos de oração específico e dicas de como ganhar os vizinhos. Qual que é a ideia aqui? Começa hoje, marca-se daqui a um ano. Durante esse período, pode ter ações conjuntas, tipo assim, vamos convidar os nossos amigos para um churrasco na igreja. E aí vai depender muito da criatividade de cada um e da própria igreja. Mas o que nós orientamos? Pelo menos, daqui a um ano, então hoje é dia 10. 10 de agosto. Um domingo próximo do 10 de agosto de 2026, se faz o fechamento. Vamos ver os resultados. Nesse fechamento, pode ser um culto voltado para quem? Para os novos convertidos e até mesmo aqueles que ainda não se converteram, mas que são seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. E fazer muita oração e fazer um convite especial e convidar ao ponto desse templo aqui ficar cheio de não crentes e novos crentes, e os irmãos e os membros da igreja de pé. Consegue sonhar isso? Para a sua igreja? Para a sua vida? Ah, pastor, mas
meu vizinho é muito difícil. Ele é do candomblé, pastor. Ele dá um bando, ele dá... Ah, não, meu vizinho é ateu. Meu vizinho não quer nem saber de religião. Ah, meu parente, aquele meu parente, ele não quer nem ouvir. Irmãos, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Por isso que começa com oração. Então, olhe, o amor começa com oração. Sabemos que antes de Jesus iniciar a missão e abençoar o mundo, ele começou com uma oração. Oração para que ele fizesse o que Deus queria que ele fizesse. A oração para que Deus o conduzisse às pessoas certas para catalisar um movimento do amor. Percebe que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo? Jesus, sendo Deus, precisou desse direcionamento do Espírito Santo para escolher as pessoas certas. Vamos ver mais adiante que também ele tem uma ação para a escolha dos apóstolos. Mas antes disso, tem um versículo que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Percebe a ênfase que Jesus dá nessa questão de pedir, de Deus conceder, de pedir segundo a vontade de Deus. Agora eu pergunto para você, é a vontade de Deus que seu vizinho se converta? É a vontade de Deus que seu parente se converta? É a vontade de Deus que o seu amigo de escola, para quem estuda, se converta? E eu posso repetir essa pergunta para todos os seus níveis de relacionamento. A resposta será sempre essa: Deus deseja que tais pessoas se convertam. Ora, se Deus deseja isso, e se você pede segundo o desejo de Deus, o que vai acontecer? Ele vai conceder. Nós colocamos aí uma meta temporal de 1 ano, mas o tempo é de Deus. Pode ser que na primeira semana já aconteça. Pode ser que em 6 meses aconteça. Pode ser que em 8 meses aconteça. Pode ser que 1 ano, nos 40 minutos do segundo tempo, 45 minutos do segundo tempo, no culto aqui, do fechamento do desafio das 52 semanas, na evangelização intencional das pessoas que são próximas a nós, aqui no culto a pessoa se converta. Mas pode ser que se converta depois, é o tempo de Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser intencionais. Palavra-chave: intencionalidade. Tem muita gente, tem muita igreja que faz campanha, e campanhas, e campanhas, e campanhas, e campanhas, para questões materiais, temporárias. Não tem nada errado em fazer campanha para aumentar o templo, ou de comprar um terreno para um templo, ou da construção do próprio templo. Não tem nada de errado. No entanto, irmãos, convenhamos, uma campanha para que as pessoas se entreguem a vida para Jesus, infinitamente mais. Vale muito mais do que qualquer campanha para adquirir objetos materiais, até mesmo para a igreja. Porque é a eternidade da pessoa que está em jogo. Pouco se fala sobre isso nos púlpitos. Pouco se fala sobre céu. Pouco se fala sobre inferno. Pouco se fala sobre a responsabilidade da evangelização pessoal. Muitos crentes
não são seguidores de fato de Jesus, são consumistas da fé. Eles muitas vezes vêm aos templos para observar a performance da equipe de louvor, se as músicas foram escolhidas de forma correta, se o culto começou no horário, se o culto terminou no horário, se o pastor foi eloquente. São consumidores. É para mim, é para mim, é para mim. Muitas atividades da igreja é para o entretenimento da própria igreja e não para ganhar almas para Jesus. Pouco se importa quem está fora. O importante é quem está dentro. É importante quem está dentro, sim, porque é um povo lavado pelo sangue de Jesus, regenerado, nossos irmãos em Cristo amados, que vamos para o céu e viver a comunhão intensamente, eternamente. Sim, cada um que está dentro é importante, mas também, meus irmãos, tem muita gente lá fora. A visão que Deus deu a Paulo foi o seguinte: há muita gente minha nessa cidade. Então evangelize, fale de Jesus. Há tempo e fora de tempo. Jesus orou a noite toda a Deus por seus novos amigos. Um daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando. E a Deus, ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou apóstolos. Então, primeira dica, oração. Vocês vão receber um mapa de oração. Esse mapa de oração não é um mapa mundial. Nós temos um mapa mundial que inclusive foi distribuído aqui na trilha de alcance. Tem um mapa do Brasil também. Mas esse mapa é do seu bairro. É da sua vizinhança. É para você colocar o nome dos seus vizinhos. Todos vocês conhecem o nome dos seus vizinhos? Então, o desafio de conhecer o nome, né? Esse mapeamento não só para saber o nome dos vizinhos, mas também identificar possíveis necessidades. Então, a segunda dica é lendo o outro com a escuta. Foi traduzido do inglês para o português, não ficou muito bem, não. Ou seja, ouça as pessoas, interprete as pessoas, ouvindo as pessoas. Conheça as pessoas, ouvindo o que elas têm a dizer. Como que isso funciona? Só um detalhe aqui de um outro texto: isolamento é uma realidade dura da pós-modernidade. Aquele que se isola busca seus interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, Provérbios 18:1. Mas como que nós devemos escutar? Quais são as perguntas que devemos fazer? Eu não sei se da outra vez eu falei, mas a evangelização é ping-pong. O que é uma evangelização ping-pong? Tênis de mesa, você ping. Você está de um lado da mesa e a pessoa que você quer evangelizar, que está evangelizando, está do outro lado da mesa. Aí você faz ping. Aí a outra pessoa vai fazer o quê? Pong. O que isso significa? Evangelização ping-pong. Você faz uma pergunta e deixa a pessoa responder a pergunta. Evangelização não é pregação. Evangelização pessoal não é você falar o tempo todo. A evangelização pessoal começa com oração específica, personalizada, e começa também você ouvindo a pessoa. Quanto mais você ouvir, melhor. Quais são as perguntas? Olha só, veja.
Primeira pergunta sobre a história da pessoa. Conte a sua história. Aonde você nasceu? Como foi sua infância? Como que é a sua cidade natal? Como foi o relacionamento com seus irmãos? O que você mais gostava de brincar quando era criança? Meus irmãos, é uma pergunta que a pessoa vai se sentir entusiasmada, né? Quem nasceu aqui na Bahia? Quem nasceu aqui em Minas Gerais? Não acredito que não tem mineiro aqui. Não tem mineiro? Então, precisamos evangelizar os mineiros, que tem mineiro em todo canto. Fui para a China, tinha uma faixa enorme escrita em mandarim, greve dos mineiros. Falei, até aqui tem mineiro. Tem mineiro em todo lugar. Deve ter aqui na cidade, com certeza. Agora, em Guarapari, tem mineiro. Guarapari é a praia dos mineiros, sabiam? Mas, se você fizer uma pergunta sobre a cidade natal, sobre como foi, a pessoa vai começar a falar a sua história. Segunda pergunta possível: qual é a sua comida favorita? Quem gosta aqui de churrasco? Só isso, pastor? O pessoal está com frio, acho que está contigo. Quem gosta aqui de lasanha? Eu pensei que era só o Garfield. Quem gosta aqui de feijoada? Aí, ó. Pessoal da feijoada. Você sabe que lá no Rio Grande do Sul não tem feijoada boa? Duas coisas que não tem no Rio Grande do Sul, pelo menos nas cidades que nós conhecemos: pizza boa e feijoada não tem. Pastel de feira também é difícil encontrar. Tem aqueles pastel assado, mas não é aquele pastel de feira. Irmãos, essa questão de gostar de comida é algo que pega. Outra coisa: qual é o seu destino de viagem? Qual é o seu sonho de consumo? Né? Para onde você gostaria de viajar? Né? Podíamos ficar aqui trocando ideias, né? Sobre aonde você gostaria de viajar. Eu vou dar uma dica para você ter as condições de viajar para onde você gostaria de viajar. Sabe qual é? É infalível essa dica. Dobre os joelhos e comece a orar por aquele país. Isso eu aprendi de missionários. Eu quero ir para os Estados Unidos. Aí é muito joelho no chão, porque está difícil. Para a Europa agora está mais fácil, né? Isso é um destino de viagem. Você coloque isso, olhe para aquele país, porque a sua viagem vai se transformar, sabe no quê? Numa viagem missionária. Irmãos, viagem missionária não é aquela que tem um título. Viagem missionária é quem viaja. Se a pessoa que viaja é missionário, essa viagem vai se transformar em viagem missionária. Então, Deus quer alcançar as nações. Lógico, muitos vão vaciar Afeganistão, talvez eu não queira ir. Mas, meus irmãos, eu ouvi um testemunho que me impactou. Um missionário que trabalhava no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, numa conferência missionária lá na minha igreja. Ele contou o testemunho dele, foi assim. Ele começou a orar, dizendo assim: Senhor, me dê condições, eu quero conhecer Jerusalém, eu quero ir para Israel. E ele orava, argumentando assim: Senhor, eu gostaria de pisar nas terras aonde teu filho Jesus Cristo pisou. Senhor, me dá as condições. O Senhor sabe que não tenho dinheiro, mas o Senhor sabe que eu gostaria de pisar nas terras aonde teu filho Jesus Cristo pisou. E disse que teve um dia que Deus falou ao coração dele o seguinte: o mais importante não é você pisar nas terras aonde meu filho já pisou. O mais importante é que através dos seus pés, meu filho
pise nas terras que ele ainda não pisou. Eu não sei, irmãos, mas isso foi uma bomba para mim. Eu falei, entendi. Porque às vezes a gente pensa assim, se for para Jerusalém e se for batizado no Rio Jordão, vai ser mais espiritual. Não vai ser. Vai ser mais espiritual se for para a China. Se for para os países fechados. Se for para as tribos indígenas. Se for para lugares onde não se tem o conhecimento de Jesus, e você vai lá como embaixador de Jesus, se posiciona como missionário, como proclamador da palavra. Irmãos, isso não está restrito àqueles que são chamados para um exercício prolongado a nível transcultural. Esse chamado para evangelizar as nações é de todos nós, começando com as pessoas mais próximas de nós. Também, irmãos, olha só outra pergunta interessante. Hábitos. Do que você gosta? Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer quando tem um tempo livre? Outra possibilidade, quarta possibilidade, como você está lidando com essa situação. Permita-me contar uma história pessoal. Minha filha Larissa foi fazer uma cirurgia no fígado, nós fomos acompanhá-la. E aí, saindo de Atibaia, esse carro que está aí, ele deu um problema, começou a esquentar, a ferver, e parou em frente ao hospital. E eu já glorifiquei a Deus, não porque o carro ter quebrado, obviamente, mas de não ter quebrado no túnel da 23 de maio, ou no túnel da Mata Fria, ou na Fernão Dias, ou qualquer outro lugar do trajeto de Atibaia até o centro da cidade de São Paulo. Parou bem na porta. Os motoristas de táxi me ajudaram, tal, né? Colocamos água, né? Problema qual foi? Ventoinha. Não estava funcionando. Mas não sabia que era isso. Liguei para o mecânico falou assim, não, é melhor você mandar o guincho. Manda o guincho aqui para a oficina e depois você vende táxi. Tá bom. Programamos o táxi no final da noite. O ponto foi, voltando do centro da cidade de São Paulo até Atibaia, 1h15, 1h30. E eu pensei, é o tempo muito suficiente para evangelizar esse motorista de táxi, que era do carro da Porto Seguro. Qual o ambiente? Irmãos, nós precisamos ser criativos, intencionais e saber as oportunidades que nos dá. Qual é o ambiente? Estou vindo do hospital. E eu lembrei disso. E aí começamos a conversar. E ele falou, eu falei que a filha estava ali no hospital por causa da filha assim. E ele falou que ele teve uma luta contra o câncer. E eu perguntei como foi. Como você lidou com essa situação? E ele foi falando. Contando detalhes. Ele foi falando. Deixei ele falar. E assim foi a quase metade do caminho ele falando sobre isso. E aí chegou uma hora que eu perguntei. Falei, posso te fazer uma pergunta pessoal? Você esteve próximo da morte? Mas se você morresse naquela ocasião, e você chegasse nos portais celestiais, e Deus lhe perguntasse por que ele deveria deixar você entrar no céu dele. Ele falou, minha esposa, nós éramos da Igreja Batista. Mas eu não acredito no céu. Eu não acredito na eternidade. Aí ele falou assim, o que você acha disso? Meus irmãos. O que você acha disso?
Foi a hora do quê? Lembrar de todos os textos que falam sobre vida eterna, que fala sobre salvação. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei e vos levarei comigo mesmo, para que aonde estiver, sejais vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E fui falando os versículos bíblicos. E ele foi prestando atenção. E agradeceu. E certamente, as palavras que foi semeada vai gerar frutos. Porque foi Deus que preparou. Eu falei da outra vez, né? A pessoa está lá na Praça da Sé e alguém pergunta assim: como que eu faço para chegar no paraíso? Lógico, a pessoa está perguntando quando ela faz para chegar na estação Paraíso Metrô. Mas se você estiver atento, se o crente estiver atento, o que ele vai fazer? Eu sei que você está perguntando sobre a estação do metrô, mas me dá 2 minutinhos para te falar sobre o paraíso de Deus, como faz para chegar no paraíso de Deus. São perguntas que nós podemos fazer para que a pessoa se abra. Porque, meus irmãos, a evangelização pessoal, uma conversa intencional, ela começa com assuntos que a pessoa gosta de conversar. Se você descobrir que a pessoa gosta de pescaria, qualquer pergunta que você faz sobre pescaria, você ganhou a pessoa. O que os homens gostam de conversar? Futebol. O que as mulheres gostam de conversar? Tudo. Menos futebol. Não, mas tem mulher gostando de falar de futebol. Quando minha esposa ficou lá com a minha filha, foi nos dias que teve os jogos da Copa dos Clubes, né? Mundial dos Clubes. Aí eu vi ela toda interessada no futebol e falando e tal. Ficaram lá assistindo futebol. Então as mulheres estão sabendo mais até. Não mais, mas estão gostando aí também do futebol. Pergunte coisas que a pessoa gosta de conversar. Muito bem. Além disso, irmãos, nós temos a terceira dica. Encontrando o outro à mesa. Jesus, ele comia com os pecadores. Mateus se converte, prepara lá um jantar. Convida Jesus. Jesus vai. Jesus era um bom gourmet. Jesus não recusava um churrasco. Aí ele fala para Zaqueu: vou jantar na sua casa. Me convém estar na sua casa. E ele vai. O que isso significa? Irmãos, como que isso é colocado em prática? Quer ganhar o vizinho? Convida para um chá. Convida para um almoço. Convida para um churrasco. Leva seu amigo, a pessoa que tem relacionamento, para tomar um café. Convenha das pessoas, abra a sua casa. Né? Se o seu vizinho te convidar, vai. Ah, mas eu tenho uma programação na igreja. Ótimo que você tem uma programação na igreja. A não ser que você seja o líder, né? Ou se na programação é imprescindível a sua presença, mas eu escolheria estar com o meu vizinho não crente, com a intenção de ganhá-lo para Cristo. Não querendo diminuir as atividades da igreja. Mas, meus irmãos, tem muita coisa que a gente faz que Jesus não pediu para fazer. Jesus pediu para fazer uma coisa. Uma coisa. Façam
discípulos. Uma coisa: façam discípulos. Também, outra dica aí é o serviço. Então, descubra maneiras de servir os seus vizinhos. Algumas coisas abrem portas do coração de uma pessoa: oração, simpatia e prestação de serviço. Se você descobrir que o seu vizinho precisa de alguma coisa, e se você abrir mão de tempo e servir seu vizinho, ele vai ficar grato. Ele vai assim: ó, meu vizinho da Igreja Batista lá do Jockey é gente boa. É gente boa. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós somos gente boa. Nunca fomos presos à toa, mas gente boa, gente assim que trata os outros com um sorriso, que é pronto para ajudar. Meu cunhado tinha lá um porteiro, e o porteiro intragável. Sabe aqueles porteiros que fazem de tudo para complicar a vida das pessoas? Até o dia que meu cunhado descobriu que ele precisava fazer uma mudança, o porteiro precisava fazer uma mudança. E meu cunhado então se prontificou, tinha uma caminhonete e tal, ajudou, ganhou o coração daquele porteiro. Facilitou a nossa vida, inclusive. Por quê? Prestação de serviço. Então, meus irmãos, voltando à questão, isso deve ser feito a nível individual. Vou esperar alguém me dizer como que eu... Não. Sabe por quê, irmãos? Porque nessa diversidade que há numa igreja local, Deus pode fazer um trabalho que nenhum pastor pensou, que nenhum missionário pensou. Um grupo de adolescentes da PIB Santo André ganhou os velhinhos para Cristo, que eram vizinhos da igreja da PIB Santo André, com apenas um gesto. Ajudar os velhinhos trazendo as sacolas do supermercado. PIB Santo André, supermercado, vizinhança, uma ladeirinha, não compensava ir de carro, porque tem muito trânsito no centro de Santo André. Então os velhinhos desciam, para descer tudo bem, ia lá no mercado, junto ao shopping center, fazia suas comprinhas, traziam com muito esforço, subindo a ladeira. Os adolescentes da PIB Santo André começaram a se voluntariar. Intencionalmente. Ia lá: não, pode deixar que eu levo. Pode deixar que eu levo. Levava até a porta do velhinho. E o velhinho falou assim: meu filho, quanto foi? Quanto custou? Não custa nada não, tio. Por que vocês fazem isso? Por amor a Cristo. É a forma de a gente demonstrar o amor de Jesus. Aí o velho pensa assim: que tipo de adolescente é esse? De onde vocês são? Nós somos aquela igreja ali. E aqueles velhinhos começaram a entrar na igreja e começaram a ouvir as mensagens. E foram se convertendo, e muitos foram batizados. Quem pensou nisso? Adolescente. Por isso, meus irmãos, que a igreja, essa multiplicidade de dons e ministérios. Cada um de vocês podem ter uma estratégia que ninguém pensou. Como eu disse, uma igreja coletivamente lavando os carros, outra igreja abrindo para culto para velório, outra igreja tal, coletivamente, ótimo. Mas cada um de nós devemos ganhar as pessoas que estão ao nosso redor. Finalmente, nós temos então, só em último lugar, você vai contar o seu testemunho. Porque não adianta você fazer as 4 ações e chegar na hora do vamos ver, você não consegue dar um bom testemunho.
verbal. Muita gente fala assim: ah, pastor, mas eu evangelizo com a minha vida. Ótimo. Muito bom. Mas, meus irmãos, a pessoa precisa conhecer a verdade. Precisa saber por que você é diferente. Não basta apresentar que você é diferente. Então você precisa trazer uma comunicação efetiva e afetiva, uma comunicação bíblica. Compartilhe sua história. Como deve ser esse compartilhar? Vamos ver. Primeiro, como era a minha vida antes de Cristo. Segundo, como Cristo entrou na minha vida. Terceiro, quando decidi entregar minha vida a Cristo. E por último, como está a minha vida atualmente. Fale de Jesus. Olha esse movimento que é importante. Veja Jesus, veja os seus vizinhos, fale com Jesus sobre os seus vizinhos, fale para os seus vizinhos sobre Jesus. Então isso é um ciclo. Veja Jesus, veja seus vizinhos, fale com Jesus sobre os seus vizinhos, ou seja, ore por eles, e vai chegar uma hora que você vai falar de Jesus para os seus vizinhos. Seja intencional. E aqui nós fechamos a apresentação para agora fazer um desafio. O desafio daqueles que vão colocar em prática aquilo que nós falamos nessa noite. Assim como nós temos falado sobre intencionalidade, a minha vinda aqui, a ida às igrejas é com muita intencionalidade. Temos orado por isso. Todos os dias eu tenho colocado na sala de oração dos pastores, orando pelas igrejas que estão tendo treinamento, orando para que cada crente se mobilize. Porque, meus irmãos, não vai ser fácil você adquirir esse hábito. Tem que ter um esforço, tem que ter uma vontade, tem que ter um querer. E nós não queremos distribuir esse material aleatoriamente. Até um tempo atrás, nós estávamos distribuindo. Até um tempo atrás, a gente pegava uma caixa como essa. Você pode me ajudar? Pega uma caixa para mim, por favor, que está dentro dessa maior. Isso. Não, só uma. Isso. Ok, obrigado. Irmãos, isso aqui é algo primoroso. Excelência de impressão, de texto. Foi pensado. Muitos países estão recebendo isso aqui. Muitos. Antes, a gente pegava uma caixa como essa, entregava um pastor para um líder. E por várias razões, talvez, isso aqui não era colocado em prática. Eu tive uma experiência, foi assim. Eu fui conversar com um pastor, falando sobre o material da Every Home, e levei de presente para ele uma caixa como essa. Dizendo assim: olha, isso aqui é um presente para você compartilhar com a liderança, sua liderança. E se houver interesse, nós podemos fornecer mais material como esse para a sua igreja. Ele falou assim: pastor, mas eu tenho uma caixa parecida com essa. Você tem? Espera aí. Foi lá na estante, pegou uma caixa que estava na estante durante 2 anos. E foi o tempo da outra edição, a edição mais antiga, que era uma caixa maior com 20 pacotes, 20 packs aqui dentro.
E eu cheguei à seguinte conclusão. Como muito aconteceu com o material da Cruzada Mundial de Literatura. Muito material foi, sim, usado. Mas muito material se perdeu. Então, um material como esse custa dinheiro, oração, muita gente orando, muita gente contribuindo. Então nós não queremos que você leve esse material e deixe na estante da sua casa como enfeite. Nós vamos distribuir, e nós já tínhamos distribuído da outra vez. E até para reforçar e trazer mais conteúdo, aceitamos o desafio para voltarmos aqui. E aqueles que não pegaram, mas que realmente desejam, colocar em prática. Não tem nada de complicado, é muito simples. E aqui eu passo de mostrar para aqueles que não tiveram aqui da outra vez e reforçar para aqueles que tiveram. Pode me ajudar um pouquinho? Segura para mim, só pegar aqui o mapa. Olha, nós temos aqui como eu disse, um mapa para você identificar o seu bairro, os seus vizinhos. Qual o nome deles? Vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. O seu bairro. Outra coluna é para você identificar possíveis necessidades dos seus vizinhos. Outra coluna aqui é para você colocar suas necessidades. Sabe por quê, meus irmãos? Tenho aprendido o seguinte. Quando Jesus diz assim para os discípulos: até agora, nada pedistes em meu nome. Peçam e receberão, para que a vossa alegria seja completa. Talvez uma atitude altruísta, a gente quer que os outros sejam abençoados. E assim mesmo. Mas também, irmãos, nós seremos abençoados. O princípio bíblico: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você tiver uma vida voltada para o não crente, tenha certeza, Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa. Por quê? Porque Ele entende que você é instrumento para que a glória dele seja refletida em outras pessoas. Então está aqui um instrumento. Também um guia de estudo. Ah, pastor, esse guia de estudo é para ministrar para os meus vizinhos? Não. Esse guia de estudo é para você se fortificar espiritualmente. Aqui dentro, ó o capricho, ó o cuidado. Tem uma marca-páginas, que atrás tem espaço para que você colocar o nome dos seus vizinhos. Você pode colocar na geladeira, no quadro, dentro da Bíblia, desde que você lê a Bíblia todos os dias. Você tem lá o nome dos seus vizinhos, para estar lembrando. Porque até a gente adquirir o hábito, é necessário a gente lembrar, ser lembrados. E aqui vai fortalecer sua vida. Temos aqui 52 folhetos. Por que 52 folhetos? 26 de um tipo, 26 do outro. Porque esse folheto não vai ter o carimbo da igreja. Vai ter o seu contato pessoal. Vai ter o seu WhatsApp. E o folheto é para ser distribuído um folheto a cada semana. Por isso é 52. Ou seja, antes de você distribuir esse folheto, você vai orar pela pessoa. Você vai identificar espiritualmente
aquilo que o Espírito Santo está conduzindo para você entregar de forma muito assertiva, segundo a orientação de Deus. Seja colocar na caixinha de correio, entregar pessoalmente. Por exemplo, as mulheres podem fazer uma cartinha, pode fazer um envelope colorido. Adolescentes podem fazer figurinhas de adolescentes. Crianças. Irmãos, na igreja que eu fui em São Bernardo, primeira igreja batista pauliceia, as crianças vieram. E às vezes as crianças ganham seus amiguinhos para Cristo. E nós temos folhetos especiais também para crianças. Então esse é o kit que nós queremos distribuir para os irmãos, mas aqueles que desejam. Aqueles que já têm. E aqueles que não têm, nós queremos contemplar nessa noite. Pela fé eu trouxe, cada caixa tem 4 caixas, cada caixa tem 12. Então, pela fé eu trouxe para bastante pessoas. Mas volto a dizer, desde que você se comprometa diante de Deus, não diante de mim, não diante do pastor, mas diante de Deus, que você vai colocar em prática. Você vai ficar sozinho nessa? Não. Nós vamos compartilhar material com o pastor Marcos para 52 semanas. Então, a partir da semana que vem, ele já passa a compartilhar com vocês qual é a dica da semana, qual é a devocional da semana, qual é a oração específica da semana. Tudo já pronto, pastor, para apenas compartilhar nas redes sociais da igreja, nos folhetos, etc. Vamos orar nesse momento. Vou chamar o pastor Marcos aqui à frente. E aqueles que desejam de coração, que foram desafiados pelo Espírito Santo e que desejam esse desafio, se coloca em pé nesse momento, nós vamos orar. Aqueles só ficam em pé aqueles que ainda não têm o material, não é isso? Isso, aqueles que já têm. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós agradecemos, Pai, por essas orientações, por esse desafio e incentivo. E pedimos a Tua bênção, Senhor, para esta igreja, para nós como igreja, para que possamos realmente, Senhor, estar obedecendo a ordem do Senhor Jesus, para ir e fazer discípulos. Abençoa cada um de nós, Pai, a estarmos levando a mensagem pessoalmente, Senhor, para vizinhos, amigos, parentes, Pai. Que o Espírito do Senhor esteja nos orientando em tudo isso. E agora pedimos a bênção do Senhor para esses irmãos que já receberam, que têm o material. Ó Deus, e aqueles que estão fazendo, estão ali praticando, Senhor, estão usando o material de alguma forma, que o Senhor os abençoe. E esses agora que se apresentam, Pai, porque querem realmente aceitar o desafio. Que o Senhor os abençoe muito também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.